E agora, dando sequência, nós vamos estudar a qualidade deste movimento com a velocidade e ver qual a relação da velocidade com o meu deslocamento. Para isso, nós vamos entrar na parte de movimento progressivo e retrógrado. Vocês vão ver que o próprio nome te indica que tipo de movimento eu tenho. Para isso, é fundamental que você entenda a ideia de referencial. Eu não consigo ter um movimento que é progressivo absoluto, nem um movimento que é retrógrado absoluto. Eu sempre preciso ter um movimento que é progressivo ou retrógrado em relação a algo, porque um tipo de movimento que um corpo realiza, ele pode ser progressivo e retrógrado. Isso depende do referencial. Em relação a dois referenciais, ele pode ser as duas coisas. Então é muito importante que você adote um referencial. O que eu vou fazer é adotar aqui, veja só, eu tenho uma linha que corresponde dois pontos, A e B, dois pontos do meu movimento. Eu vou andar aqui, pensa que isso aqui é uma pista. Eu vou adotar o meu referencial, meu marco zero do movimento aqui no A. Então aqui vai ser meu quilômetro zero. E aí eu vou colocar aqui outros pontos. Então, quilômetro 10, quilômetro 20, quilômetro 30, quilômetro 40 e aqui vai ser meu quilômetro 50. Ótimo. Agora o que nós vamos fazer é supor um tipo de movimento. Então suponha aqui que eu tenho um carro e esse carro ele está em cima do quilômetro 20, quando ele começa o movimento. E este carro vai se deslocar até o quilômetro 40. Bom, ele para no quilômetro 40. Como eu disse para vocês, desenho não é o meu forte, mas dá para entender, certo? Bom, mas se ele começou no quilômetro 20, por que nós colocamos o zero como quilômetro no ponto A, não onde ele começa? Porque não necessariamente o zero precisa ser o ponto em que ele começa, tá? Então aqui o que nós temos é o meu referencial foi em outro lugar. Como, por exemplo, o referencial, se você pega algumas rodovias, rodovia Anguera, se eu não estou enganado, o referencial é o centro de São Paulo, algum lugar, mas é o centro de alguma cidade. Então, aí o que você tem é alguma cidade como marco referencial, e aí você avança em relação a isso, ok? Então, meu referencial ele pode estar aonde eu quiser, não aonde eu estou começando o meu movimento. Porque se, por exemplo, for o centro de São Paulo e você está em Santos, você não está no zero do referencial, por mais que você comece o seu movimento ali. E aí eu vou pegar uma outra situação, eu vou desenhar um outro carrinho com outra cor, em que ele começa no quilômetro 30 e ele vai, ó, até o quilômetro zero. O que você vai reparar é que, bom, ele vai no sentido oposto, certo? Então, ó, aqui é o sentido do segundo carro e aqui é o sentido do primeiro carro. Analisa comigo que, em relação ao referencial zero, o primeiro carro desenhado em preto sai do quilômetro 20 e vai para o quilômetro 40. Ele está fazendo o que qualitativamente em relação ao referencial? Ele está avançando no espaço de uma forma positiva. Ao passo em que o tempo passa, ele se desloca, ele só aumenta a sua posição, ou seja, onde ele está em relação ao espaço de um certo marco, o zero. Cada tempinho que passa, ele está do 20, 25, depois para o 30, 30, 35, 40, ele para. Então passa o tempo, ele avança. Em relação ao referencial que eu tomei, o zero. Agora, no segundo caso, o carro desenhado em roxo, o que acontece? Passa o tempo, ele se desloca no espaço e ele vai diminuindo a sua posição, ou seja, onde você o encontra no espaço. E aí você já entendeu a ideia, né? Quando ele progride no espaço, então no referencial em relação ao referencial, ele será um movimento progressivo. Quando ele regride, ou seja, cada intervalo de tempo ele se desloca no espaço e a sua posição diminui de valor, ele será um movimento retrógrado. Vamos definir agora isso. Então, o movimento progressivo é um movimento que progride. O que seria o progride? Avança positivamente. Onde? No espaço.
que quer dizer progride positivamente no espaço? Quer dizer que a variação de espaço deste corpo, ΔS, ela será igual ao quê? Ela será, na verdade, não igual, né? O ΔS, ele vai ser positivo. Como assim positivo? Bom, vamos lá. O que seria ΔS? É S menos S0, então é final menos inicial. Se você pega o final aqui, ó, 40 menos o inicial, 20, 40 menos 20 é 20 o positivo. Então, ó, ΔS é positivo, é maior do que zero. No segundo caso, o que vai acontecer? Ele regride negativamente. Eu sei que pode ser um pleonasmo, progride positivamente, regride negativamente, mas é só para reforçar, tá? Estou ciente que isso é um reforço, talvez demasiado. Então, regride negativamente no espaço. O que isso representa? Se ele regride negativamente no espaço, quer dizer que a sua variação de espaço com o passar do tempo é menor do que zero. Como assim? Olha, por exemplo, ó, ele estava aonde? Ele estava no 30. Passou o tempo, ele foi para onde? Foi para o zero. Faz ΔS, final menos inicial. Qual é o final dele? Agora o final é o zero e o inicial é o 30. Então você não vai fazer 30 menos zero. Ó, este aqui é o seu S0 e esse aqui é o seu S. Quando você faz S menos S0, vai te dar quanto? Vai te dar, ó, 0 menos 30. Quanto que é 0 menos 30? É menos 30. Então você repara que o seu ΔS foi negativo. Toda vez que você adota um referencial e anda no sentido positivo dele, você vai ter um ΔS positivo. Quando você anda negativamente, o seu ΔS será negativo. E os nomes que nós damos para isso é movimento progressivo e movimento retrógrado. Então, o que eu vou olhar para o movimento progressivo? Movimento progressivo, o ΔS é maior do que zero. E bom, lembra comigo que velocidade é ΔS sobre ΔT? O que eu posso afirmar então a respeito da velocidade quando ΔS é positivo? Veja, em termos de sinais, qualidade do valor, ΔS pode ser positivo ou negativo. Mas e o tempo? O tempo pode ser positivo e negativo? Não. Ele só pode ser positivo. Você não consegue conceber a ideia de tempo negativo. Tempo negativo seria voltar no tempo e nós não temos essa capacidade. Isso até são temas mais avançados de física em que você conjectura a ideia de um tempo negativo, mas isso não é possível na realidade, além de uma especulação imaginativa. Então nós não temos tempo negativo. Portanto, o ΔT é sempre positivo. Se o ΔT é sempre positivo, olha a análise que nós vamos fazer. Se ele é sempre positivo, ele não vai interferir no sinal da velocidade. Portanto, quem é que interfere no sinal da velocidade? O ΔS. Porque se o ΔS é positivo, e aí olha só nossa regrinha de sinais, positivo com positivo dá positivo. Agora, e negativo com positivo? Negativo com positivo dá negativo. Se o ΔT é sempre positivo, quem manda no sinal da velocidade é o ΔS. Então, essa é a conclusão que nós temos a mais. Se o meu ΔS é positivo, a minha velocidade também será positiva. Ah, então quer dizer que quando o meu ΔS é negativo, eu concluo que a minha velocidade também é negativa. Isso quer dizer que um movimento progressivo progride no sentido positivo do espaço em relação ao referencial, ΔS é positivo e a velocidade será positiva. Se o movimento é retrógrado, ele anda no sentido negativo, ele regride em relação ao referencial que eu adotei. Isso quer dizer que o ΔS dele é negativo, portanto, sua velocidade também será negativa. Movimento progressivo e retrógrado. Não decore, por favor, ó, entenda o nome. Se você olhar para o nome, olhar no dicionário, você consegue tirar essas conclusões. Uma das grandes habilidades do aluno de física é olhar para um nome, isso não só para o aluno de física, aluno de qualquer disciplina, um aluno, digamos, um bom aluno, um aluno consciente. É olhar para o nome das coisas e tentar tirar dali conceitos. E quanto mais ele aprende, mais ele entende significados, mais a capacidade dele de entender novos significados é maior. Porque agora ele consegue contextualizar várias ideias.
você entende o que significa progressivo e retrógrado, você já tem meio caminho andado para entender. E aí você simplesmente fará essas conclusões aqui adicionais. Beleza? Movimento progressivo e movimento retrógrado. E a gente finaliza a parte inicial de velocidade. Próxima aula nós vamos entrar no movimento uniforme, que é um movimento em que a velocidade é constante. Nós vamos partir da ideia de velocidade média para poder fazer isso. Então, obrigado pela sua atenção. Vejo você na próxima aula. Se você gostou desse vídeo, te foi útil, curte, comenta o que você achou. Se tiver alguma dúvida, manda para algum amigo, alguma amiga que tiver com dúvida, precisando desse vídeo. E lembre-se que nós temos também turmas de aprofundamento e avançadas de matemática e de física, em que nós aprofundamos mais a teoria e resolvemos vários exercícios de vestibular. Se tiver interesse, é só entrar em contato. Vejo você na próxima aula. Um abraço.